Pessoal, boa tarde. Como eu falei na aula passada, eu estou gravando essa aula. É uma aula que ela está marcada para o sábado, né? Amanhã, ocorrer amanhã. Então, como o sábado, muitos alunos trabalham de manhã, outros trabalham à tarde, então a própria instituição, ela recomenda que os professores façam a gravação da aula. Então, eu vou fazer a exposição da matéria e as dúvidas, eu peço que vocês anotem as dúvidas para na próxima aula, que é terça-feira, que é um encontro de atendimento, vocês possam sanar as dúvidas que vocês tiverem. Combinado? A aula anterior, que foi terça-feira, infelizmente eu tive um problema, né, de internet. A internet caiu e eu tive de acessar o sistema pelo celular e acabei não gravando o atendimento. Tá? Então, peço desculpa para vocês aí, realmente, por motivo aí de força maior. Mas essa aula eu estou gravando e vou disponibilizar para vocês o link lá no AVA e vou colocar essa aula no YouTube, né? Tá bom? Bom, qual que é o tema da nossa aula? O nosso tema é a unidade 2. Nós vamos falar sobre a categoria do ato ilícito. Né? O que é o ato ilícito? Quais os elementos do ato ilícito? Quais as consequências jurídicas de uma pessoa, seja ela física ou uma pessoa jurídica, incorrer num ato ilícito? Então, para o início da nossa exposição, para facilitar a compreensão, eu vou compartilhar uma decisão de um tribunal. Quando a decisão é do tribunal, o nome disso é acórdão. Então, vou compartilhar com vocês. Então, a nossa sequência vai ser da seguinte forma: eu vou compartilhar esse acórdão, só para iniciar o assunto. Depois, o material em PowerPoint. E, por fim, eu vou abrir o arquivo com os artigos da lei, do Código Civil, que se refere a esse assunto, né, ao ato ilícito. E eu vou fazer o comentário aos artigos. Então, vou compartilhar primeiro o acórdão. Então, o primeiro esclarecimento aí, né, importante, né, para vocês saberem. Vou usar a canetinha aqui para ficar mais fácil para vocês. Bom. Então, o judiciário, ele funciona da seguinte forma. Nós temos o primeiro grau. Então, no primeiro grau, nós temos a presença do Estado para julgar os conflitos, né? Na figura do juiz. O juiz, quando a decisão final dele se chama sentença. Se chama sentença. Então, a sentença é uma decisão do judiciário de primeiro grau, né? No juiz, no caso. No Brasil, no primeiro grau, nós temos uma pessoa só julgando. Essa é a regra. Uma pessoa só. É chamado juízo monocrático, né? Apenas uma pessoa julgando. No caso aqui, essa decisão é no âmbito do
segundo grau. Então, quem perde no primeiro grau tem o direito de recorrer para o segundo grau. No segundo grau, nós vamos ter o quê? Os juízes, eles vão ser chamados de desembargadores. Desembargadores. Então, no segundo grau, os desembargadores, a decisão aqui ela é colegiada. Não é apenas uma pessoa julgando. É, no mínimo, 3 pessoas. E a decisão dos desembargadores vai ter o nome de acórdão. Acórdão. Tá? Do verbo acordar, né? No sentido de concordar. Tá? Mas nem sempre eles, obviamente, eles concordam, né? Às vezes, por exemplo, você tem uma turma julgando, são 3. Então, às vezes, o placar fica 2-1, né? Às vezes fica 3-0. Pode variar aí. Bom, então fazer essa introdução aí. Só para dar um exemplo da importância da matéria e ficar mais concreto aí, para vocês entenderem melhor. Então, repare aqui. Essa parte do acordo, essa parte inicial aqui, é chamada de ementa. O que é ementa? É o resumo da decisão. Então, no acórdão, sempre vem esse resumo, né, ou ementa. Então, apelação civil, indenização, danos morais e materiais, engenharia civil, código consumidor, danos causados por motivo alheio ao não acompanhamento das obras. Ato ilícito não configurado. É o tema da nossa aula. Questão do ato ilícito. Então, olha só. Primeiro parágrafo. Conforme é cediço, conforme é conhecido, para que se tenha obrigação de indenizar, ou seja, para que alguma pessoa, seja ela natural ou jurídica, tenha que indenizar uma outra pessoa, é necessário que existam 3 elementos essenciais. A ofensa a uma norma. Então, olha só. Essa ofensa a uma norma é que vai ser o quê? Um ato ilícito. Ato ilícito. Então, o que é o ato ilícito? Quando ocorre o quê? Uma ação ou omissão por parte de uma pessoa natural, uma pessoa física, que somos nós, ou uma pessoa jurídica, infringindo alguma norma. No caso aqui, nós estamos falando do direito civil, né? Alguma norma de direito civil. Tá? Tem que haver um dano e um nexo de causalidade entre uma e outra. Por enquanto, eu só quero destacar para vocês a importância, quer dizer, dessa noção do ato ilícito. Uma pessoa só vai ter de indenizar a outra se ocorrer um ato ilícito. Tá? Então, ele é fundamental para a configuração de quê? Dessa questão de saber se a pessoa vai ter de indenizar ou não. Né? Então, aqui, um outro parágrafo. Constado nos autos, os autos são o que são os autos, né? Cada processo, ele vai ser, hoje em dia, a maioria dos processos, eles são eletrônicos, né? E esse processo, concretamente, ele é chamado de quê? De autos. Então, os autos constituem o quê? O conjunto de todos aqueles atos de um processo, né? É a parte concreta do processo, né? Que os danos causados na residência da autora decorreram de causas alheias
ao não acompanhamento das obras pelo engenheiro, ou seja, depósito de terra pelo vizinho, deve ser afastado o ato ilícito por parte do prestador de serviço. Ou seja, aqui, o engenheiro não foi responsabilizado, por quê? A causa do dano não foi ele que provocou, foi um terceiro, né? O terceiro aqui é o vizinho, né? Foi em função desse fato aqui, ó, depósito de terra pelo vizinho. Diante da inocorrência de ato ilícito, igualmente, o dever de indenizar, pois inexiste o requisito sine qua non, significa o requisito fundamental, essencial da responsabilidade civil. Depois eu vou disponibilizar para vocês esse acórdão. Depois, quem quiser ler com calma. Mas é só para mostrar a importância desse assunto. Quer dizer, o engenheiro aqui não teve que indenizar a pessoa que propôs a ação, porque não ocorreu ato ilícito por parte dele, ou terceiro. Então, a responsabilidade não é do engenheiro. Tá? Então, é só para destacar a importância dessa noção do ato ilícito. Né? Bom, agora eu vou disponibilizar para vocês o material em PowerPoint. Começamos com o acórdão, né? Começamos com o acórdão. E agora você já tem essa noção, né? O que é um acórdão? É uma decisão do judiciário no âmbito do segundo grau. Tá? É uma decisão que vai ser proferida por quem? Por desembargadores. Desembargadores. Tá? Bom, agora a definição, né? Nós vimos ali uma situação real em que se discutiu isso, se houve ato ilícito ou não por parte do engenheiro. Então, nós temos aí duas definições, né, de ato ilícito. Aquele que é praticado em desacordo com a ordem jurídica. Então, o ordenamento jurídico são várias normas. Nós já discutimos isso em outras aulas, né? Nós temos a norma principal, que é a Constituição, e abaixo dela, as outras normas infraconstitucionais. Então, nós temos várias normas, né? Normas no âmbito trabalhista, no âmbito civil, no âmbito direito consumidor, direito administrativo, direito penal, processo penal, direito tributário. Então, o ordenamento jurídico, nós temos várias normas de acordo com a especialidade de cada ramo do direito. Violando o direito subjetivo individual. Nessa parte aqui, a definição não foi muito feliz, não, porque essa infração à norma, ela pode violar um direito também, não só individual, mas pode ser um direito coletivo, né? Então, não é só individual, não. Causa dano moral ou patrimonial a alguém. Isso aqui é importante. Então, como decorrência do ato ilícito, nós podemos ter um dano patrimonial
Pode ter um dano só patrimonial, pode ter um dano só moral, ou pode haver um dano cumulativo, material e moral, né? Criando o dever de reparar tal prejuízo. Ou seja, um ser humano, né, uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica vai ter de reparar o prejuízo, né, vai haver esse dever de reparar se ela vier praticar o quê? Um ato ilícito, um ato contrário a uma norma jurídica. A outra definição aqui é todo ato voluntário, omissivo ou comissivo. Isso é importante. Então, o ato voluntário ele pode ser através de uma ação omissiva ou, às vezes, uma omissão. Exemplo, vamos pensar quem mora em condomínio, você tem mais de um andar, o apartamento, o imóvel que fica acima de outro, ele tem que ter os cuidados para evitar o quê? Tem que ter cuidado com o apartamento dele para evitar uma infiltração que gere um problema para o vizinho de baixo, né? Ou seja, ele tem esse dever de diligência, né? E às vezes a pessoa, vamos supor, ela ocorre um problema e o apartamento de cima, o proprietário, o inquilino, no caso, ele não se preocupa com aquilo e vai havendo infiltração. Deveria agir no sentido de reparar aquele problema para evitar um dano para a unidade abaixo e ele se omite, né? Então, o ato pode ser omissivo ou comissivo, resultando que lesão ao direito de outra pessoa. Tá? Essa é a definição de ato ilícito. O ato ilícito, ele pode ocorrer em qualquer seara do direito. Nós vamos falar do ato ilícito no âmbito do direito civil. Mas você tem o ato ilícito penal, que é o mais grave, né? Quando a pessoa comete uma infração penal, né? Então, o ato ilícito na área penal é chamado infração penal. Essa infração penal pode ser um crime ou pode ser uma contravenção penal. Então, o ato ilícito, ele pode ocorrer em qualquer área do direito, né? Então, tem o ilícito penal, o ilícito civil, o ilícito trabalhista, o ilícito no âmbito do direito consumidor, o ilícito administrativo, o ilícito tributário, o ilícito ambiental. Então, o ato ilícito, ele pode ocorrer em qualquer área do direito, né? O nosso foco é o direito civil. O ato ilícito civil, ele pode decorrer o ilícito civil contratual, ou seja, as partes celebraram um contrato e há alguma das partes infringe alguma norma daquele contrato, alguma regra daquele contrato, né? Então, quando há um contrato, né, e lembrando sempre, né, que o contrato ele pode ser oral ou pode ser escrito. O ideal, por segurança jurídica, é que todo contrato você celebre por escrito. Então, por exemplo, vocês, né, como profissionais, atuando como profissionais liberais, prestando serviço na área da engenharia, sempre fazer o contrato de prestação de serviço.
né? Muito importante para segurança jurídica de vocês como profissionais e do cliente, né? É muito importante aí. Mas ele pode ser oral. Por exemplo, quando às vezes você vai à farmácia, compra um produto, um medicamento, você está celebrando um contrato ali de compra e venda. Oral. Extracontratual é fora do contrato, né? Quando você não tem o ato ilícito que não é decorrente daquele contrato, seja ele oral ou escrito. Esse ato ilícito, ele vai gerar o quê? Isso aqui é assunto para uma outra aula, né? A responsabilidade civil. Então, se o ato ilícito é decorrente de uma infração contratual, nós vamos ter o quê? A responsabilidade civil contratual. Se é fora do contrato, ela é o quê? Extracontratual ou chamada aquiliana. Isso aqui em função que o nosso direito, a base do nosso direito é o direito romano, né? Em função de uma lei que chamava Lei Aquília, né? Daí o nome, aquiliana. Por fim, quais são os elementos aí? Por fim, não, depois nós vamos finalizar analisando os dispositivos legais, né? Quais são os elementos do ato ilícito? Nas definições que nós analisamos, lemos, alguns elementos já apareceram lá. No acórdão também, o desembargador que redigiu o acórdão, ele também mencionou alguns desses elementos. Tem que haver uma conduta, né? Olha só. Tem que haver uma conduta, né, por parte aí de uma pessoa física, né, ou jurídica. Essa conduta pode ser uma ação ou omissão, uma ilicitude, ou seja, o que é ilicitude? O agente ali, ele não observa ou ele infringe alguma norma. Contrariedade a um dever jurídico, né? Alguma norma ali do contrato ou da lei, de alguma lei. Então, a ilicitude é uma consequência disso. A culpa, que é a violação de um dever a que o agente estava obrigado. Isso é importante, né? Porque é importante nós pensarmos o seguinte: para todo direito, isso aqui é uma via de mão dupla, né? Há um dever correspondente. Tá? É uma via de mão dupla, direitos e deveres. Tem que haver um nexo de causalidade, uma relação de causa e efeito entre o fato e o dano. No acórdão que nós mencionamos no início, o desembargador constatou isso, que a responsabilidade não era do engenheiro, era de um terceiro. Né? O nexo de causalidade tinha relação com uma outra pessoa, um terceiro, que não estava envolvido no processo. E tem que haver um dano. Esse dano pode ser, como nós falamos, patrimonial, e ou moral. Né? Bom, esses são os elementos do ato ilícito. Agora, nós vamos fazer um comentário, né, aos dispositivos legais. Esse assunto no Código Civil constam desses artigos aí, 186 a 188 do Código Civil. Então, agora eu vou compartilhar.
186. A dica para vocês, profissional e pessoal, é isso, né? É muito comum, né, as pessoas... Outro dia, no condomínio onde eu moro, alguns inquilinos mudaram, né, para o condomínio. E o pessoal, de repente, apareceu com cachorro. Né? Só que o regimento proíbe a pessoa ter cachorro aqui no condomínio. Né? Então, tem um problema enorme, né? Então, é importante nós conhecermos quais são as normas, né? Muito importante isso. E observar para não cometer ato ilícito, né? Do ponto de vista profissional, sempre elaborar contrato. Eu tenho um irmão que é engenheiro e ele teve um problema muito grande com o cliente e não havia contrato, né? Contrato escrito, né? Então, é importante haver um contrato de segurança jurídica das pessoas envolvidas, né? Tanto do contratante quanto do contratado. Então, olha só, dos atos ilícitos. O artigo 186 praticamente é uma definição, né, do que é o ato ilícito. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, vou destacar aqui, negligência, quer dizer, a pessoa não observa alguma regra técnica, né? Negligente. Ele é mais omissivo, né? A negligência é omissiva. É mais uma omissão. É deixar de agir. Negligência ou imprudência, né? A imprudência já é mais comissiva. É mais comissiva a imprudência. Por exemplo, a gente pensa em imprudência no trânsito. O agente ele está numa rua, a velocidade máxima é 40 e ele passa a 100. Está sendo o quê? Imprudente. Então, enquanto a negligência é mais omissiva, a imprudência ela é mais ativa, né? Uma ação. Violar direito e causar dano a outra pessoa, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, às vezes o dano ele é só moral. E mesmo assim, vai haver a configuração do ato ilícito, né? Então, o ato ilícito pode ser em decorrência, gerar um dano material ou um dano moral, ou os dois. Né? Também comete, isso é importante, ato ilícito, o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede os limites. Então, repare o seguinte, é muito comum isso, né? Na nossa sociedade, as pessoas, eu tenho direito, vamos pensar uma situação, direito de vizinhança, né? Das grandes cidades, isso pode ser em casa, o mesmo condomínio. Se eu estou na minha casa, eu tenho o direito de colocar a música no volume que eu quiser. Não, não tem. Você tem o direito, né? Então, aqui é a figura do abuso de direito. Abuso de direito. Então, se você excede, se você abusa do seu direito, ele deixa de ser direito. Ele passa a ser o quê? Um ato ilícito. Então, você tem o direito de ouvir a música na sua casa, desde que num volume que você não perturbe o seu vizinho. Né? Então, esse artigo 87,
ele traz isso, essa noção do abuso de direito. Então, no exercício do direito, todo direito tem que ser exercido na exata medida da lei, né? Não pode ultrapassar aquilo. O artigo 188. Não constituem atos ilícitos as hipóteses em que não vai configurar ato ilícito. Praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito. Tá? Então, não vai haver o ato ilícito nesse caso. Exemplo. Vamos pensar aqui. A legítima defesa, ela ocorre se a gente estiver diante de uma agressão injusta, né? De uma agressão injusta. Então, repare, por exemplo, pensar uma situação. Uma pessoa, às vezes acontece, né? Você está ou no estádio de futebol, ou no restaurante, né? E a pessoa vem te agredir, né? Te dar um soco, né? De forma injusta. Você não provocou aquilo, entendeu? Às vezes a gente vê em trânsito aí, é uma loucura, né? As pessoas diariamente a gente percebe isso. Por qualquer motivo, às vezes a pessoa parte para cima da outra, né? Então, se você está diante de uma agressão injusta, você você pode usar esse direito aí da legítima defesa, você se defender, né? Então, se você vai ser agredido e você se defende, e nessa defesa, quando você vai se defender, digamos que a pessoa, quem está praticando agressão injusta, a pessoa, ela cai no chão, né? Bate a cabeça, sofre uma lesão, você não cometeu o ato ilícito. Por quê? O ordenamento jurídico, não só nosso, né? Ele permite que você se defenda. Não tem como o Estado proteger todo mundo, né? Ficar ali. É impossível, né? Então, em algumas situações, a pessoa tem que se defender mesmo, né? E para haver a legítima defesa, você tem que estar diante de uma agressão injusta. Tá? Então, não constitui ato ilícito. Tá? Uma situação como essa, se você usou ali a legítima defesa, né, de forma proporcional, que ela tem que ser proporcional. Porque muitas vezes, por exemplo, a pessoa que está sofrendo agressão, ela se defende e com a defesa ela consegue cessar a agressão, né? Imobilizar a pessoa. E às vezes ela continua agredindo, continua socando a outra, né? Ou, às vezes, em muitas situações, até pega uma garrafa, uma faca e mata a outra, quer dizer. Então, o exercício daqui, não pode haver o quê? O que nós falamos, o abuso do direito. Você tem a legítima defesa, mas ela não pode ser de forma imoderada. Isso vai depender da situação, né? Do horário, das pessoas envolvidas, uma situação concreta. E o exercício regular de um direito, né? Também não vai configurar um ato ilícito. Por exemplo, dá um exemplo aqui de exercício regular do direito, no caso dos pais, né? Em relação aos filhos menores. Então, os pais têm um dever de correção, né?
O que também tem que ser exercido de forma moderada, né? Não pode haver o quê? Maus tratos, né? Então, isso, né, os pais têm um direito, exercício regular de um direito de corrigir o filho, né? Chamar atenção e tal. Mas não pode haver uma agressão física, né, ao filho, esse tipo de coisa. Aí acontece o abuso e, às vezes, até um ilícito criminal, né? A outra hipótese, a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente, prestes a ocorrer. Também não vai configurar ato ilícito. Então, digamos que você um carro, tem uma criança presa dentro do carro, é uma situação, já até ocorreu, né? O pai esqueceu o filho dentro do carro e a criança acabou morrendo. Né? Mas digamos que numa situação dessa, alguém percebe e, para tirar a criança, quebrar o vidro. Né? O vidro do carro. Vai provocar um dano, tá vendo? A destruição da coisa alheia. A fim de remover o quê? Um perigo iminente, prestes a ocorrer. Então, isso não vai ser um ato ilícito. Porque aí é a questão do bem jurídico, né? Para você salvar a vida, você tem o bem jurídico vida versus o bem jurídico patrimônio. Então, a vida é mais importante que o patrimônio. Né? Ou lesão à pessoa. Uma situação, lesão à pessoa, digamos que você, não sei, você está passando perto de uma ponte, uma pessoa vai pular da ponte, vai suicidar. E para você remover a pessoa, você tem que dar uma gravata para salvar a vida dela, né? Você vai provocar uma lesão. Né? Essa sua ação está justificada, não é um ato ilícito. Né? Você quis preservar a vida da pessoa, então essa lesão ela é muito menor do que uma lesão maior que tiraria a vida da pessoa, né? Ela pular da ponte e morrer. Tá? Então, são hipóteses aí em que não há ato ilícito. Tá? O parágrafo único, finalmente, no caso do inciso 2, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário. Né? Não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. Então, aí é uma questão de ser avaliada de acordo com o contexto, né? Se o ato foi absolutamente necessário. Porque, se não foi, pode configurar o ato ilícito. Bom, é isso. Então, nessa aula, o objetivo foi esse, falar dessa categoria jurídica, né, do ato ilícito, os elementos do ato ilícito, e a importância desse assunto, para depois nós falarmos da responsabilidade, né? Então, se há a presença de um ato ilícito, consequentemente, nós vamos falar da responsabilidade civil. Né? A pessoa vai ter de responder, o agente, né, que causou o ato ilícito. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Eu vou disponibilizar esse material no sistema do AVA. Anotem as dúvidas e depois eu vou colocar no sistema também um artigo falando sobre esse assunto. Obrigado pela atenção aí.